Graças a Deus, nosso curso de especialização em Teologia Paulina, hoje nós estamos aí falando sobre Paulo e a pregação da palavra. A base da pregação de Paulo é o Velho Testamento. Ao apresentar a sua defesa em Jerusalém, Paulo o fez em aramaico, oferecendo uma breve autobiografia. Nesse discurso, o apóstolo informou que fora instruído em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Toda essa formação acentuadamente judaica exerceu grande influência no pensamento paulino, sobretudo na valorização da base veterotestamentária da sua pregação. Paulo, o apóstolo, para o apóstolo, os pregadores deveriam ser vistos como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A figura do despenseiro retrata alguém que abastece, que tem a responsabilidade de alimentar. Assim também é o trabalho do pregador no conceito paulino. A Bíblia é a despensa e nós, os responsáveis por conhecer o seu conteúdo e de lá tirar o alimento que salva vidas e edifica os salvos. Então nós temos uma despensa. A despensa, vamos sempre lembrar, Paulo vai pregar o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não está escrito ainda, não está organizado ainda. Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que transformar o Antigo Testamento numa pregação evangélica. Então ele vai dizer: nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Mistérios. E por quê? Porque o Antigo Testamento, a base veterotestamentária, o autor dos Hebreus vai dizer para nós o seguinte: o Antigo Testamento ele tem a sombra dos bens futuros. A sombra. Então aqui hoje está iluminado porque nós estamos de dia. Bem? De dia. Ainda assim nós temos lâmpadas acesas. Vocês imaginam. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a sombra. E a sombra significa está de noite, está escuro, não temos o menor acesso a Deus, aos seus oráculos, não temos. E ainda Deus inventa de falar em hebraico. Vai falar em hebraico. Então quando você lê o Antigo Testamento no mundo sombreado, você vai ter uma teologia que é uma teologia rudimentar comparado com a teologia do Novo Testamento. Rudimentar não significa que é inferior, significa que é o alicerce. É o alicerce, é o concreto. Então você vai numa obra, você vê ela toda prontinha, bonita, pintada, né, com gesso, com lâmpada dicróica, mas e o concreto? Você não vê o concreto. E a brita? Não vê. E a ferragem? Também não vê. O negócio ali é feio. Então o prédio, na base estrutural, é feio. O Antigo Testamento ele é estrutural. Ele vai dar estrutura para a pregação dos apóstolos. Estrutura. Então ele não é inferior, mas você precisa entrar no Antigo Testamento com essa ideia. A doutrina não está pronta ainda. Não está. Só que elas são os mistérios de Deus. O Antigo Testamento, ali estão contidos os mistérios. Você vai ver o Senhor Jesus citando o Antigo Testamento. Jesus cita o Antigo Testamento assim com maestria. Ele vai falar: essa geração incrédula e perversa, ela me pede um sinal, e nenhum sinal será dado a essa geração. Olha só a sabedoria de Cristo, né? É um oráculo, está dizendo: nenhum sinal será dado. Aí ele inverte: senão o do profeta Jonas será dado um sinal. Ele está dizendo assim, linha por linha, palavra por palavra, nenhum sinal será dado. Então quando as pessoas estão ouvindo o seu sermão, pastora Maria, pastor João, pastor Fernando, irmã Rosa, quando as pessoas estão ouvindo o seu sermão, elas não ouvem de bom grado. Então quando elas não ouvem de bom grado, elas só ouvem o que lhe interessa, só a parte que lhe interessa. Então o Cristo diz o seguinte: nenhum sinal será dado a essa geração. Aí a pessoa já bloqueia e fala: está vendo? Esse cara aí é um picareta, esse aí é um charlatão, está dizendo que não vai dar sinal nenhum. Os nossos pais, eles comeram do pão que Moisés deu, é o sinal. E você vem aqui e você não dá sinal nenhum. Não dá sinal nenhum. Então tem gente que ouve o sermão só a parte que lhe interessa, porque no ponto seguinte o Cristo fala: senão o do profeta Jonas, tal qual Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias e 3 noites do seio da terra.
Então, se eles tivessem ouvido a mensagem até o fim, Jesus estaria dizendo o quê? Vou dar um sinal para vocês. Vocês vão ter o sinal da minha ressurreição. Eles querem o sinal da ressurreição? Não, eles não querem esse sinal da ressurreição. Eles não querem por causa que, aí o Cristo fala, mas os ninivitas se levantarão no juízo final com esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação do profeta Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, o problema da pregação é o seguinte: ela é um mistério de Deus, é um mistério. Nós vamos trabalhar a palavra de Deus como um mistério, nós vamos pregar a palavra de Deus como um mistério, despenseiros do mistério de Deus. Nós vamos na despensa, vai lá e escolhe. Hoje eu vou pregar, o pastor Fernando vai pregar. Hoje eu vou pregar o profeta Jeremias. Pronto, você entra lá na galeria do profeta Jeremias. O homem tem um livro que foi uma vida, pastor João, uma vida para pregar, para ter o livro de Jeremias. Nem sempre ele pôde pregar, estava enfermo, mas ele pagou. O Baruque foi lá e escreveu. O Baruque era o secretário dele. O Baruque escreveu o livro de Jeremias, muitos dos sermões de Jeremias. Então ele pagou. Aí você, o pastor Fernando, vai pregar o profeta Jeremias. Aí vão perguntar: o senhor já estudou o profeta Jeremias? Não estudei o profeta Jeremias. Então o senhor vai falar apenas aquilo que você sabe, apenas aquilo que você leu do profeta Jeremias. Não pode inventar um Jeremias novo, tem que ser o Jeremias das Escrituras. É esse aqui, nesse oráculo aqui. E por mais que você pregue Jeremias, não é Jeremias que você está pregando, você está pregando um oráculo de Deus, um mistério de Deus. Você é um despenseiro do mistério de Deus. Lembrando que aí você vai ter que ter a mesma habilidade, competência e a mesma piedade do apóstolo Paulo. Converta Jeremias para Jesus, traga Jeremias para Jesus. O autor dos Hebreus fez isso. O autor dos Hebreus, ele pegou e ele disse o seguinte: está escrito que dias virão em que Deus faria um novo concerto, não conforme o concerto da velha aliança, e sim um novo, uma nova aliança. Então ele cita o profeta Jeremias dentro de um contexto, para exemplificar para os irmãos. Nós somos despenseiros. Como despenseiro, o que você vai fazer? Você é um despenseiro, tem a chave da despensa. Eu vos dou a chave do reino dos céus, tem a chave, e com a chave você vai manter o armário fechado, filho. Por que você mantém o armário fechado? Deixa ele aberto para ver se você vai encontrar mantimento depois. O armário da minha casa não tem chave. Aí eu tenho um garoto lá em fase de crescimento, e tem bolacha, e tem sucrilhos. Na geladeira também não tem chave, tem Danone. Agora pensa se a gente consegue controlar. Quando pensa que não, já está com um pacote de bolacha, comendo bolacha. Agora ele é esperto, ele vai lá e pergunta: posso comer, pai, esse pacote de bolacha? Ele pergunta. Então não tem a chave física, mas eu tenho a chave da palavra. Agora vamos supor, aqui está o Antigo Testamento, você é o despenseiro. Nós vamos ter 2 horas de culto. Nas 2 horas de culto, 1 hora de palavra, 1 hora. O pastor João e a pastora Maria é o responsável pelo culto. Para quem é que eles vão entregar o pacote de bolacha? Porque não é só para o pregador, o pacote de bolacha é para todo mundo. Tem que alimentar os irmãos, as irmãs, os jovens, os visitantes, os veteranos, né? Gente já instruída, gente que não é instruída ainda. Quer dizer que é uma grande responsabilidade colocar o alimento na mesa. E o que vai ser colocado? É uma grande responsabilidade. E com essa responsabilidade é que o apóstolo Paulo vai ao Antigo Testamento e fala: agora eu vou colocar esse alimento aqui, eu vou explicar essa passagem aqui, e vou explicar Jesus nessa passagem para vocês, com essa consciência. Então o autor está dizendo para a gente aqui que nós também somos esses dispenseiros. John Stott, também, que era um dispenseiro da graça de Deus, John Stott declara: se há uma coisa que podemos aprender com essa metáfora, é que o pregador não providencia de si mesmo a mensagem, ele a recebe. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você ter certeza que você não prega de si mesmo,
Se a gente for pregar de nós mesmos, nós vamos nos tornar treinadores de profetas, meus irmãos. Treinadores, sabe? Coaching, que você está falando, né? Então agora são os treinadores do Evangelho. Eu não quero mais ser pregador, eu agora quero ser treinador, né? Deve assistir o filme do Denzel Washington, né? O Dia de Treinamento. Treinador? Não tem a palavra treinador, né? Então, mas por que são treinadores? São treinadores, lógico que a gente não está condenando, dizendo que não, mas assim, é uma terminologia nova, tá bem? Que está sendo utilizada. E eu tenho um amigo, pastor, que ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com as terminologias novas que a gente está utilizando. Vai substituindo o termo bíblico para colocar o nosso. Daqui a pouco não precisa mais da Bíblia, não precisa mais. É tanta palavra nova que a gente vai trazendo para a pregação, para adaptar a mensagem do Evangelho ao nosso auditório, que daqui a pouco a gente não está mais utilizando a Bíblia, está utilizando só o livro aqui do apóstolo Paulo, né? Irmãos, não precisa trazer Bíblia mais para a igreja não, nem ler Bíblia. Vamos ler aqui o Gibi da Mônica, porque aqui no Gibi da Mônica tem uma lição moral importante. Inclusive estou vendo aqui que aqui, pronto, está enxergando Jesus no Gibi da Mônica. Infelizmente tem muito isso aí. Então tem os treinadores eles vão fazer uma linguagem neurolinguística também, A neurolinguística ela é uma reprogramação do vocabulário das pessoas. Isso é neurolinguística. As pessoas têm uma mentalidade, e é uma mentalidade muitas vezes derrotista, tá bem? Eu estou usando a neurolinguística na aula de filosofia clínica. Eu vou usar bastante neurolinguística na filosofia clínica. Vocês vão perceber isso daí. Aí vocês já vão perceber que a metodologia que eu estou usando na filosofia clínica, ela é diferente das aulas de teologia, porque elas são mais motivacionais, mais positivistas, tá bem? Mais enérgicas, inclusive. A gente vai utilizar tudo isso aí na filosofia clínica. Mas olha só, a gente está no seminário, nós estamos no Instituto Sérgio de Educação Formal. Então nós temos as disciplinas voltadas para teologia, ciências bíblicas e filosofia, e pedagogia, e cursos profissionalizantes. Quer dizer que a gente tem metodologias diferentes. Agora, o que eu não posso? Eu não posso pegar, por exemplo, o pastor João nos convidou para trazer a mensagem em um culto de sábado. Aí eu não posso confundir o culto de sábado com o Instituto Sérgio na quinta-feira. Auditório diferente, ocasião diferente. O que eu vou fazer? Abrir a Bíblia e explicar a Bíblia com a linguagem evangélica o mais perto possível da linguagem dos apóstolos. É Jesus. O pessoal tem que aprender isso aí. Por exemplo, a palavra demônio. Vou falar para os irmãos aqui, a palavra demônio. A palavra demônio é de terminologia bíblica, de terminologia bíblica do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento essa palavra demônio é uma raridade. Você vai perceber ela no grego, mas você não percebe ela no português. Mas no Novo Testamento usa-se bastante. Agora, quando você vem para o nosso tempo, a gente não pode demonizar tudo, porque muita coisa simplesmente não é demônio. No Novo Testamento é demônio. Epilepsia, demônio, tá? Demônio. E agora no nosso tempo, uma pessoa cai com crise epiléptica aqui, você vai expulsar demônio? Não adianta. Por quê? Porque não é demônio. A gente sabe, nós temos agora um domínio desse conhecimento de que uma pessoa que tem crise epiléptica, ela tem que ser tratada de uma outra maneira, com psicotrópicos. Não adianta expulsar Satanás. Satanás não vai sair. Agora, naquele caso do Novo Testamento, era um demônio. Tanto é que o Cristo expulsou o demônio e o menino parou com a crise de epilepsia. Mas nem todo mundo que tem epilepsia, quase ninguém que tem epilepsia, é por causa de demônio. E aí a gente está estudando aqui pedagogia cristã, a gente viu, o menino não está cego. O menino está cego. Quem pecou? É uma cegueira natural. Cristo falou, não é causa de pecado, é congênito, nasceu assim. O que acontece? Nós vamos fazer a pregação da palavra. Nós estamos vivendo no século XXI, então nós vamos falar no português do século XXI. Nós que somos aqui guarulhenses,
trabalhamos com essa turma toda aqui, mas a gente vai ficar o mais perto possível da linguagem bíblica, do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, o mais perto possível. Quando a gente tiver que fazer uma transliteração dessa linguagem para a nossa cultura, eu tenho que fazer isso de maneira consciente. E eu não posso transformar todo o Novo Testamento numa linguagem neurolinguística, tá, irmãos? Teve um teólogo na história da igreja chamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, ele fez um processo chamado processo de demitologização. Olha só a palavra difícil, hein? Demitologizar. O que é demitologizar? É ler o Novo Testamento em uma linguagem mítica, do mito, e depois interpretar numa linguagem científica. Isso é demitologizar. Olha que difícil, muito difícil. Está ficando difícil pregar, né? Desse jeito não dá para pregar. Eu tenho que ler o Novo Testamento numa linguagem e pregar em outra. Muito difícil. Vou fazer medicina, então. Pelo menos eu não tenho esse problema. Já está tudo em linguagem médica, né? Não. Você que é pregador, não. Você não precisa fazer a demitologização. Você prega em linguagem evangélica e prega em linguagem evangélica. Pronto. Pregou o evangelho, agradou a Deus, converteu as pessoas. Pelo menos é isso que a gente vai encontrar aqui. Então o apóstolo Paulo vai ensinar a gente o seguinte: que nós não inventamos mensagem, nós entregamos, e a gente procura facilitar ao máximo, bem? Procuramos facilitar o entendimento ao máximo. Mesmo assim, quem ouvir a palavra de mau grado, meus irmãos, não recebe, tá bom? Não recebe. Paulo compreendeu que para ser relevante, a pregação tem de estar embasada na palavra de Deus. O uso que ele fez da sua Bíblia, o Antigo Testamento, como base para a pregação, deixou a todos os pregadores uma preciosa lição. Para pregar a palavra, precisamos estar fundamentados nela. Então aqui tem uma citação aqui, tá bem? De Jerry Kay, no livro O Preparo e a Pregação de Sermões Bíblicos. O texto é o fundamento sobre o qual se elabora o sermão. O texto deve fornecer a verdade central do sermão e quase sempre apresentar outras verdades utilizadas no desenvolvimento da mensagem. Então, da onde que nasce a pregação evangélica, meus irmãos? Evangélica para os nossos tempos. A pregação evangélica, ela nasce do texto, a leitura do texto bíblico. Então a gente faz a leitura e a explanação do texto bíblico. Eu vou lá e eu vou dizer o seguinte: olha, eu estou aqui com os irmãos e nós vamos abrir a palavra de Deus. Deixa eu dar eu abri aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, para dar um exemplo para os irmãos. Convido os irmãos e as irmãs a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Veja só quantos temas tem num versículo bíblico. Quantos temas? Esse versículo aqui, você pode pregar ele, aí você vai ver as divisões que estão no versículo. Então o pregador, ele é um explanador da palavra de Deus. Explanador. Então, portanto, que todo o povo de Israel reconheça. O primeiro tema aqui é o reconhecimento do povo. Então o povo de Israel, representa a igreja, precisa reconhecer como? Com plena certeza. Então é reconhecer e ter certeza que você está reconhecendo. Olha, eu estou olhando para você aqui, tá bem? Eu estou reconhecendo você é fulano e tal, que eu conhecia tanto tempo atrás. Tem certeza? Plena e absoluta, tá? Então que o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus. Qual Jesus que vocês crucificaram? É o homem da cruz do meio. Então, para não confundir, aqui você tem uma pregação evangélica nítida. A base é o texto. A base é o texto. O explanador do texto. Quer a unção de Deus, irmãos? Prega o texto bíblico, porque a unção está no texto. Hoje eu estou meio ruim, não estou muito bom para pregar. Mesmo que você esteja meio ruim, o texto não está ruim, o texto está bom.
Então você vai lá e prega o texto meio ruim que você está, e o texto ungido vai dar unção para você, pregador e pregadora. E a gente percebe quando a pessoa está no texto e quando a pessoa está saindo fora. A unção desaparece, porque o Espírito Santo só tem compromisso com a unção daquilo que ele mesmo inspirou, que é a palavra de Deus. Começa a ficar distante do texto, aí só vem emocionalismo e manipulação de massas. Não é interessante para nós, porque aí é obra de feno, né? É obra de palha. Não é interessante. Interessante é edificar o povo com a santíssima palavra de Deus. Então aqui é um dos conselhos. Outra coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, o movimento protestante evangélico, nossa, um dado histórico. Você tem aqui a linha apostólica, também aqui em cima a linha apostólica. Aí no segundo século, aí você já começa a patrística. Patrística são os pais da igreja, que começam a mexer com esse negócio da pregação. A patrística agora ele já tem o Novo Testamento. Então, os apóstolos não tinham, só tinham o Antigo. A patrística já tem o Novo Testamento, aí eles é que canonizam os 27 livros do Novo Testamento. Isso aqui é de inspiração divina e isso aqui é de autoria apostólica. Os apóstolos escreveram, o Espírito Santo é quem inspirou. São os 27 livros. Tinham outras coisas lá que eles não admitiram por causa que era duvidoso. Então, sendo duvidoso, não entrou no cano do Novo Testamento. Aí tem a patrística e a pregação da palavra. Só que muitos pagãos estão se convertendo e ao invés de eles investirem na alfabetização dos pagãos, não, eles começam a batizar esses pagãos no atacadão. Batiza essa turma toda e coloca para dentro dos templos. E ao invés de eles investirem no ensino, começa o negócio das imagens, sabe, a representação iconográfica. Quer dizer que pinta-se um quadro, monta-se a história de Jesus, as igrejas, esse negócio todo. Ao invés de alfabetizar as pessoas, começa a ensinar as palavras às pessoas só através dos seus rituais, através da missa, da ceia, do batismo, dos sacramentos. Aí a igreja vai se afastando do conhecimento da palavra para ficar com aquela indumentária chamado catolicismo medieval. Na hora de colocar o púlpito na igreja, eles colocavam uma mesa no centro, tá bem? A igreja católica é assim. Então é a mesa no centro, aí tem o crucifixo e tem os emblemas da Eucaristia, o pão e o vinho. Tem a palavra de Deus, sim, mas não é para ser pregada. O púlpito é colocado do lado. Então nas igrejas católicas o púlpito é colocado do lado e no meio a mesa, porque o ritual principal é a participação na missa, é o principal. O que faz o movimento protestante depois? O movimento protestante tira os emblemas da ceia e coloca o púlpito no meio, no centro mesmo, no centro. Como é o modelo das sinagogas? Sinagogas, o modelo é no centro, a pregação da palavra, no centro. Então, as igrejas evangélicas seguem agora esse mesmo modelo de colocar o púlpito no centro e fazer a pregação da palavra também, dando um espaço maior para a pregação da palavra, um espaço maior, por gente que é instruído para isso aí, que é estudado para isso aí, que tem esse tipo de chamado. Então, é uma característica da igreja evangélica dar centralidade para a pregação da palavra, tá? Algumas igrejas aí, que são as igrejas mais neopentecostais, né, já não gostam tanto de chamar de pregação, gostam de chamar de ministração, não fazer a ministração. Qual que é a diferença entre a pregação e a ministração? A diferença é a forma, tá? Na ministração mescla-se o texto com louvores, cânticos, né? Algumas poesias, aí vai fazer uma ministração durante o culto. Então são pequenas porções de pregação. Então está sendo uma ministração. A pregação clássica, também clássica, é aquele período que todo mundo para ouvir a mensagem. Isso é pregação clássica. Pregador, texto, auditório, pregação da palavra, ministração. Vai se ministrando enquanto o culto está acontecendo. Não é errado, tá bem? Fazer ministração. Eu particularmente acho bom,
apoio, desde que não seja a única forma ou o único tipo de culto. O povo tem que aprender a sentar para ouvir lá meia hora ou 40 minutos de sermão, que também não precisa muito, além dos 40 minutos, tá bem? No máximo aí 50 minutos, não precisa muito. Essa geração internet, meus irmãos, não vai suportar ouvir muito tempo de mensagem. Agora, também não impede que as igrejas trabalhem com fóruns. Aí no fórum é só pregação, é só estudo, fóruns, simpósios, painéis. Então, tudo a igreja pode fazer. Por que pode fazer? Por causa que o Novo Testamento ele admite isso. Ele admite você pregar com modalidades de ensino da palavra. Pregação extemporânea, aquela que você faz, não é de improviso, tá bem? Extemporâneo quer dizer com maior liberdade, não tem aqueles rigores. Extemporâneo porque você acabou de ler o texto e você está meditando no texto na hora, e aí você está trazendo uma mensagem extemporânea, mas não é de improviso, porque de improviso, meu irmão, sai muita loucura, né? Ler o texto na hora e interpretar na hora, sai algumas loucuras. Não é diferente. Extemporâneo quer dizer, eu já tenho um conhecimento mais ou menos prévio e obedeço às divisões do texto. Bom, então a gente está mesclando aqui. Por que a gente está falando? Mesclando um pouco de homilética com o tema de teologia paulina, por causa que é o tema que a gente está tratando agora, Paulo e a pregação da palavra. Eu vou fazer aqui o intervalo, a pausa, os irmãos fazerem seus comentários, tá bem?